Hey, seus idiotas, eu cansei de ficar aqui. Peguem os seus carros. Aquele que tiver o melhor carro vai ter a honra de me levar para casa. Vamos logo, galera. Bom, eu estou tranquilo. Esse carro é demais. Droga, ele ficou preso. Se liga no meu Jeep. Ele é feito para esse tipo de coisa. Olhem isso. Como ele foi ficar preso na areia movediça. Droga, eu não tenho carro. Desse jeito não vou conseguir levar a Rosa para a casa. Amigos, por favor, comentem amém para que um milagre bata em nossas portas hoje. Meu Deus, é o Homem de Ferro. Chamou. Espere aí que eu já resolvo. Aqui está a chave Homem-Aranha. Mas eu não sou o Homem-Aranha. Cale a boca e aceite o carro. Obrigado, Tony. Esse é o melhor carro do mundo. Rosa, sobe aí. Só bora vermelho.